Professor Anderson, vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre as atividades do plano de estudo tutorado do sexto ano, o volume 3, a semana 1. Então aqui, a número 1. Qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Bom, o volume 3, a unidade temática são os números, e o objeto de conhecimento é múltiplos e divisores de um número natural. Então, tudo que nós vamos fazer nesse volume 3 está envolvendo o que? Os múltiplos, né? Multiplicação. Então, aqui, adjacente. O que é adjacente? Tem o 5 aqui, né? E o 2. O 2 é adjacente ao 5, que está perto. Então, aqui, se eu estou falando em multiplicação, em múltiplos, se eu multiplicar aqui 2 vezes 5, dá quanto? O resultado eu vou colocar aqui acima, né? Nesse tijolinho de cima aqui, o valor. Então, aqui eu tenho o número 3. 3 multiplicado por qual número que vai dar 3? Né? Aqui, eu tenho 5. Qual o número que eu vou colocar aqui? 5 vezes qual número que eu vou colocar aqui para dar 0? Então, 5 vezes um número aqui que vai dar 0. Aqui eu tenho 3. Qual o número que eu vou colocar aqui na multiplicação aqui para o resultado ser 3? Aqui eu tenho 2. Qual o número que eu vou colocar aqui também? Que eu multiplicando aqui o resultado vai dar 2. E assim a gente vai seguindo aí para resolver os exercícios. Vamos para 2. A 2. Vamos relembrar. Responda as perguntas seguintes. Letra A. As tabuadas são finitas ou infinitas? Bem, assim como os números são infinitos, as tabuadas também são infinitas, né? Mas usamos até aonde que a gente precisa, né? Usar aí nas contas nossas do dia a dia para resolver as atividades, né? Mas também são infinitas. A letra B. Qual o resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Por 1 a gente tem um exemplo aqui das tabuadas, né? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Então, o que acontece quando eu multiplico um número por 1? E por 0, né? Qual é o resultado que a gente acha quando a gente multiplica um número? Né? Só explicando aí direitinho, dá para fazer belezinha essa atividade aí. Agora a letra C da 2. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então, aqui, os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? A próxima. Os números 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? A próxima. 4, 6, 12, 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Então, analisa as tabuadas, né? E o que está perguntando. Então, voltando lá na tabuada, que relação que tem, né? Esses resultados aí. Continuando a número 2, né? Tem a pergunta aí. Qual o número dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2 e por 3 e por 6? A gente lembrando aí que a gente está falando dos múltiplos, né? Então, esses múltiplos são múltiplos de quais números, né? De quais? De 2, 3 e 6. A outra, e quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que se pode falar sobre eles?
em relação às tabuadas que ele aparecem, né? A gente tem um exemplo lá, ó, voltando nas tabuadas, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2 dá 6 também, né? E 6 vezes 1 dá 6. Então, o que a gente pode dizer? Que são, né, que múltiplos, né? Os resultados de uma multiplicação que os envolvam. Sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Igual no exemplo aí, ó, 3 vezes 13, 69. 69 é múltiplo de 3 e de 13. A número 3 encontra os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, aqui ó, eu tenho o número 4. Qual que é o múltiplo de 4? Como é que eu faço para descobrir? Eu vou multiplicar. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quais são os múltiplos de 4, né? 0, 4, 8 e assim por diante, né? Seguindo a multiplicação. Na 8 a mesma coisa. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Né? Então, quais são os múltiplos de 8? 0, 8, 16 e seguindo a multiplicação. É a mesma coisa na letra C, né? Quais são os múltiplos de 40? Então, vou multiplicar 40 por 1, por 2, por 3, por 4, né? Para poder achar os múltiplos do 40. Na número 4, está pedindo o seguinte, ó, na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Então, aqui, ó, os múltiplos de 2, nós vamos pintar de amarelo, né? Quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, né? Vai multiplicando, né? Que aí vocês vão achando os múltiplos de 2. Com 3 é a mesma coisa, vai colocar o T. E com 6 também. Quais são os múltiplos de 6? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Continuando a número 4, né? A letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que são múltiplos de quais números, né? Na letra B, quais os números que foram marcados apenas com T? O que isso quer dizer? Com T são os números os múltiplos de 3, não é isso? E o que quer dizer? Que eles são apenas o quê? Múltiplos de 3, de 2, né? Na hora que pintar aí, a gente vai visualizar bem esses casos. Letra C. O que se pode dizer sobre o número 0? O 0 vai servir para todos, vai ser múltiplo de todos os números? Como é que é? O que vai acontecer, né? Na 5. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então aqui, ó, para mim saber quais são os múltiplos de 2, o que eu faço? Eu multiplico 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Né? Então, os múltiplos de 2 são quais? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9. Vai aumentando o quê? De 3 em 3, né? Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16. Então, aqui ó, nas alternativas, a gente vai ver quais são uma sequência aí, né? Quais são os múltiplos, mas múltiplos de qual número? Então, vamos fazendo o teste aí, né? Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, aumentando o quê? De 5 em 5. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, né?
Quais são os múltiplos de 7? Sistematizando os conceitos. O conjunto dos múltiplos de um número natural n será indicado pelo símbolo m, né, maiúsculo, e n, entre parênteses, exemplo. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Os múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Quais são os múltiplos de 13? 0, 13, 26, 39, 52, 65, 78. O que acontece? Os múltiplos de 6, como são os múltiplos, né, já vai aumentando o quê? De 6 em 6. Ó, 0, 6, 12. A mesma coisa com 9. Ó, 0, 9, 18, 27, 36. Então, os múltiplos de 13, né? Ó, 0, 13, 26. Vão aumentando de 13 em 13. A número 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Quais são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, né? Quais são os múltiplos de 7? 0, 7, 14 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 15? 0, 15, 30, aumentando de 15 em 15. Quais são os múltiplos de 30? 0, 30, 60 e assim por diante. Espero que vocês consigam resolver o exercício. Não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito ainda, deixar o seu like e ativar o sininho. Obrigado. Até a próxima.